Dizem que os Hells Angels eram os reis da estrada, mas eles nunca conheceram Bernie Guindon. Se você observasse a cena dos motoqueiros no Canadá nos anos 1970, um clube se destacava. Talvez pense nos Hells Angels, mas não é deles que falo. Estou falando do Satan's Choice Motorcycle Club, que na época era o segundo maior clube de motoqueiros, não só do Canadá, mas do mundo. Aos 22 anos, ele liderava o segundo maior clube de motoqueiros do mundo. Aos 30 anos, ele controlava um império que valia 60 milhões de dólares por mês. Seus soldados somavam 300 homens. Seu território se estendia de Toronto até a Flórida, e seu nome fazia criminosos calejados tremerem. Pensava que motoqueiros fora da lei eram só rebeldes sem causa. O número de mortos conta outra história. 70 mortos em uma única guerra. Delegacias bombardeadas e lançadores de foguetes iluminando o horizonte de Toronto. Um lutador de rua franco-canadense transformou seu clube de motoqueiros em um exército que até os Hells Angels procuraram. Charmoso, bonito de um jeito rústico e cheio de energia masculina, Guindon era o tipo de homem que todos queriam por perto. Esta é a história de Bernie Guindon e a saga não contada do Satan's Choice MC, o clube de motociclistas mais temido do Canadá. Os ventos frios de Quebec moldaram mais que a paisagem. No rigoroso inverno de 1942, Bernard Bernie Guindon nasceu em um mundo de caos e violência. Sua infância em Roux, Quebec, ocorreu sob a brutalidade do pai contrabandista e os esforços da mãe para proteger os filhos. Born on 19 de novembro de 1942 in the city of Hull, in the province of Quebec, Canada, Bernard O'Donoghue Guindon was born into a completely dysfunctional home. Você já se perguntou o que forja um líder? Para Bernie, tudo começou na sala de estar, onde seu pai o fazia lutar com o irmão mais velho, Jack, em combates valendo moedas de 25 centavos. O pai dele era um pequeno criminoso e contrabandista da cidade que agredia a mãe dele todos os dias. Além disso, o principal passatempo do seu pai era colocar Guindon e seu irmão mais velho para brigarem enquanto ele ria e bebia, crescendo em uma... Mesmo com a vantagem de tamanho de Jack, o instinto de luta de Bernie sempre prevalecia. A diversão distorcida de seu pai acabaria sem saber plantando as sementes de um futuro campeão de boxe. O pai dele fazia ele lutar com o irmão na sala do negócio familiar de contrabando. Policiais e outros assistiam, compravam ingressos e Bernie ganhava 25 centavos se vencesse. Jack tinha um talento nato para o boxe e adorava treinar batendo em outros jovens rapazes e até mesmo em homens mais velhos do que ele. Mas o destino tinha outros planos. Após fugir de seu casamento abusivo, a mãe de Bernie encontrou consolo com um entusiasta de motocicletas. Cansada de tanto sofrer, a mãe dele fugiu de casa e deixou todos para trás. Mas, com o tempo, ela sentiu falta dos filhos e os convidou para morar com ela e seu novo companheiro, um homem que era motociclista e que inclusive ensinou Guindon a andar de moto. E isso mudou a vida do jovem, que ficou fascinado pelo motociclista. E o garoto consagrou a moto e entrou em um motoclube para o dia a dia. Esse novo padrasto apresentou o jovem Bernie ao poder estrondoso das motocicletas em 1959. Aquela primeira volta mudou tudo. Aos 17 anos, Bernie sentiu a verdadeira liberdade pela primeira vez. O rugido daquele motor ecoaria por 5 décadas na história dos motociclistas canadenses. A transformação foi rápida e absoluta. Bernie entrou para os Golden Hawks Riders, marcando seu primeiro passo no mundo dos motoclubes 1%. Em 1959, com apenas 17 anos, Guindon entrou para os Golden Hawks Riders, um pequeno motoclube 1% de Quebec. Alguém imaginava que esse adolescente franco-canadense mudaria o cenário dos motoqueiros no Canadá? Os primeiros dias pilotando prepararam o caminho para um império sobre 2 rodas e vontade de ferro. Para Bernie, a motocicleta era mais que transporte, era libertação.
Aos 22 anos, ele se tornaria presidente do que viria a ser o segundo maior motoclube do mundo. Mas antes dessa ascensão, haveria sangue, traição e irmandade. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube, está na hora de se libertar. Por isso, migrei para o Patreon, onde ofereço o conteúdo sem filtro e sem censura que vocês querem. Entre para o meu Patreon e ganhe vários benefícios exclusivos. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos, dias antes do YouTube, e uma experiência totalmente sem anúncios. Discussões comunitárias sem censura, sem restrições e o dobro de conteúdo. 2 vídeos incríveis por semana. Acesso VIP. Converse diretamente comigo, Inside Scoop. Receba novidades exclusivas do universo dos motociclistas, só aqui. Pronto para entrar na elite? Acesse o link do Patreon. Seu apoio não só nos mantém em movimento, ele alimenta uma revolução de conteúdo sem censura e sem restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. O verão de 62 mudou tudo. No calor escaldante de Toronto, os Cavaleiros do Diamante Negro dominavam as ruas com punhos de ferro e armas brancas. O líder deles, Harold Johnny Samaro, se autodenominava o Comandante Supremo. Mas todo imperador tem seu desafiante. Harold Johnny Sombrero Barnes, autoproclamado comandante supremo dos Black Diamonds Riders, o até então maior motoclube 1% da região. Johnny Sombrero, além de líder dos Black Diamonds, também tinha laços de sangue com a maior família mafiosa da Itália. Veja, naquela época os motoclubes viviam e morriam pelo respeito. Os Black Diamonds destruíram o capítulo original do Satan's Choice de Don Norris com brutalidade, deixando homens arrasados e motos abandonadas. Mas eles não contavam com a mente tática de Bernie Guindon, nem com seu gancho de esquerda mortal. E não, antes de Bernie Guindon, havia outro motoclube chamado Satan's Choice, criado por Don Norris. Mas Don entrou na lista negra dos Black Diamonds, que os espancavam sempre que os encontravam nas ruas e festas. Assim, todos os membros acabaram abandonando o motoclube por medo de Johnny. E é isso que Ant costuma enfrentar com todos os motoclubes rivais de Hegel. Os Black Diamonds ou pagavam o preço. Tudo culminou no que depois se chamou Batalha de Pebblestone. Imagine, um encontro pacífico de motociclistas virou banho de sangue quando os Black Diamonds atacaram os Golden Hawks com correntes e tacos. Enquanto outros caíam, Bernie manteve-se firme. Seu treino amador de boxe foi eficaz, derrubando vários atacantes e quebrando o do nariz de um sargento com a arma dele. Já se perguntou o que separa um lutador de um líder? É o que acontece em seguida. Bernie não queria só vingança, ele queria uma revolução. Aos 22 anos, Bernie fundou os Phantom Riders MC, recrutando lutadores de rua e caras durões que compartilhavam sua visão. Ele decidiu que era hora de fundar seu próprio motoclube, o Phantom Riders MC. Com um grande e seleto grupo de homens com experiência em lutas de rua e sem nenhum escrúpulo, e essa estratégia foi um sucesso. Aos poucos, os Black Diamonds foram perdendo território. Seus membros eram pegos de surpresa e tinham seus coletes e até as suas motos roubadas. Mas o grande golpe de mestre de Bernie veio em 1965, quando ele ressuscitou o Satan's Choice das cinzas. Essa foi a reinauguração do Satan's Choice Motorcycle Club. Agora com mais membros e sob o comando absoluto de Bernie Guindon. Por meio de fusões estratégicas com os Canadian Lancers, Wild Ones e Throttle Twisters, ele construiu um exército de 300 homens. O próximo passo do jovem presidente chocou a todos. Ele foi à sede dos Black Diamonds e desafiou Samaro para um combate mano a mano. Quando o comandante supremo recusou, seu império caiu. Em poucos meses, os outrora poderosos Black Diamonds diminuíram para apenas 15 membros antes de desaparecerem completamente.
O sucesso muda as coisas. Em 67, o Satan's Choice havia evoluído de um clube de motoqueiros rebelde para a força dominante de Ontário. Com capítulos por toda a província, a influência de Bernie ia das ruas de Toronto aos becos de Montreal. Mas o poder sempre tem um preço. Lembra dos antigos filmes de faroeste em que o xerife vigia o fora da lei? A polícia de Toronto vigiava continuamente a casa do Bernie, interrogando todos que entravam ou saíam. Eles sabiam que algo ocorria, mas não podiam provar. Enquanto isso, o Satan's Choice se tornou o segundo maior clube de motociclistas do mundo, atrás apenas dos Hells Angels. O cerco de St. Catherine, em 67, se tornou lendário. Imagine só, 100 policiais de choque com escudos brilhando e cacetetes prontos, enfrentando 200 motoqueiros em um encontro de confraternização. O mais memorável foi o cerco de St. Catherine em 1967. Jindon organizou um grande dia de confraternização para motoqueiros e associados em St. Catherine. Tudo ia bem até várias viaturas da polícia chegarem de repente. Então, como uma cena saída direto de um filme, quando os policiais avançaram, Bernie não hesitou. Cerca de 100 policiais de choque desceram de seus veículos em formação de batalha. Depois, começaram a bater cacetetes nos escudos de forma intimidadora enquanto avançavam aos motociclistas. Em vez de recuar, ele ordenou um ataque que fez a polícia correr de volta para suas viaturas. Aquele dia provou a todos que Satan's Choice não era só mais um clube, mas um exército. O presidente franco-canadense ordenou que seu povo avançasse. Diante do número avassalador de motociclistas ousados e violentos, os policiais romperam a formação e recuaram rapidamente para seus veículos. Foi uma vitória impressionante para o Satan's Choice Biker Club. Mas as autoridades ainda não tinham terminado. Em 1968, Bernie enfrentou acusações graves relacionadas a um incidente com uma garota de Ottawa de 15 anos. Ele manteve sua inocência, alegando que acreditava que ela era maior de idade, mas o júri não acreditou. Bernie Feuge pressuge várias vezes por tráfico, drogas, porte, armas, agressões, tentativa, jo, misiduia, tapori, super contra, majo em japoneses, quincians, kiligis, teraciado, kerama, yorgi, dadji. Em 15 de maio de 1969, veio a sentença: 5 anos na prisão de segurança máxima de Kingston. E em 15 de maio de 1969, ele sentenciou o presidente do Satan's Choice a 5 anos de prisão. Já pensou como um homem reage ao perder tudo o que fez? Enquanto Bernie estava na cela, o Satan's Choice enfrentava seu primeiro grande teste de sobrevivência. Alguns presidentes de capítulos ficaram gananciosos. Conflitos internos surgiram e os lucros com drogas que ajudaram a impulsionar a expansão agora ameaçavam destruí-los. A prisão muda um homem. Dentro das paredes de granito de Kingston, Bernie enfrentou sua maior luta até então. As acusações que o colocaram lá fizeram dele um homem marcado. Na prisão, alguns crimes são punidos com morte por outros presos. Ainda assim, foi mais difícil para Jindon. Os outros detentos o julgavam culpado de crime sexual. Gíria prisional para condenados por crimes sexuais contra crianças. Gwendon sofreu várias agressões e tentativas de assassinato. Você acredita que ele recusou a custódia protetiva? Com pura força de personalidade e uma convicção inabalável em sua inocência, Bernie transformou inimigos em aliados. Até o psicólogo da prisão de Kingston, Paul Henry, comentou: ele era um homem de verdade, nunca precisou de um psicólogo. Ele era muito firme como uma rocha. Enquanto outros detentos sucumbiam ao confinamento, Bernie mantinha sua vontade de ferro. A vida sempre dava um jeito de encontrar Bernie, mesmo atrás das grades. Uma estudante universitária viu a foto dele no jornal e começou a lhe escrever cartas apaixonadas. As cartas viraram visitas conjugais, gerando gêmeos e um casamento na capela da prisão. Já pensou por que algumas pessoas são atraídas por certos líderes? Mesmo preso, o carisma de Bernie não podia ser contido. Fora daquelas paredes, o Satan's Choice estava mudando.
Sob o presidente interino Garnett, o clube mergulhou ainda mais no tráfico de drogas, especialmente metanfetamina azul canadense e PCP. Enquanto Guindon cumpria pena na prisão de segurança máxima de Kingston, Garnett tornou-se presidente nacional interino. Lucros subiram, mas a violência também aumentou. Em 1970, Bernie conseguiu transferência para a unidade de segurança mínima da instituição Joyceville por bom comportamento. Mas sua condicional teve restrições. Sem associação com membros do Satan's Choice. Resposta de Bernie: ele recusou a liberdade condicional. Esses supostos criminosos são meus únicos amigos, disse ele às autoridades. Você trocaria sua liberdade para permanecer leal aos seus irmãos? No verão de 74, depois de cumprir sua pena, Bernie saiu em liberdade, voltando direto para sua família do Satan's Choice. Mas o clube que ele deixou não era o mesmo ao qual voltou. A liberdade trouxe novos desafios. Bernie voltou para o Satan's Choice, que havia crescido para mais de 300 membros em todo o Canadá. O poder do clube era sem precedentes, mas os riscos também eram. Acha fácil comandar um império? Tente fazer isso com todas as autoridades policiais do país, monitorando cada passo seu. Thunder Bay virou sua nova base de operações. Depois de se reunir com seus antigos irmãos do Satan's Choice, Bernie descobriu um talento que estava adormecido: o boxe. Sua habilidade natural para lutar se traduziu em sucesso legítimo. Ele conquistou o Golden Gloves de Ontário, o Golden Gloves do leste do Canadá e até ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1971. As Olimpíadas de 1972 se aproximavam, mas antigas acusações de estupro o desclassificaram. O tráfico de drogas evoluiu durante sua ausência. O Satan's Choice agora controlava uma vasta rede que ia de Toronto até a Flórida, arrecadando cerca de 60 milhões de dólares por mês com operações de PCP e metanfetamina. Vitórias atrás de vitórias, Bernie Guindon levou o Satan's Choice de apenas um grupo de rebeldes para um verdadeiro sindicato do crime, passando a distribuir drogas para as famílias mafiosas, extorquir comerciantes e cometer roubos. Bernie formou uma aliança estratégica com o Outlaws Motorcycle Club como distribuidores exclusivos. Lembra do Garnett, que foi presidente interino enquanto Bernie estava preso? Ele tinha outras ideias. Agosto de 1975 trouxe traição. Em um chalé de caça remoto no Lago Oba, acessível só de avião, Bernie encontrou um traficante chamado Temple. Sem que ele soubesse, Garnett avisou policiais disfarçados. A ação apreendeu 6 milhões de dólares em comprimidos de PCP e equipamentos de fabricação. Já pensou como é ser traído por quem você confiava? O veredito foi severo em maio de 1976. 17 anos por conspiração para fabricar e vender drogas. Enquanto Bernie voltava à prisão, seu império estava prestes a colapsar. Será que Satan's Choice resistiria a outra longa ausência de seu fundador? A resposta mudaria para sempre o cenário dos motoqueiros no Canadá. Até os muros da prisão não impediram a influência de Bernie. Atrás das grades, ele lutou com seus próprios demônios, admitindo mais tarde que usou mais drogas lá dentro do que jamais tinha usado nas ruas. Mas Satan's Choice enfrentou suas próprias batalhas. Sabe o que prova a lealdade de um clube? Tente sobreviver sem seu líder. Os anos 80 trouxeram mudanças como uma tempestade. Libertado em 1984 após 8 anos, Bernie imediatamente começou a reconstruir. Seu carisma não tinha diminuído. Em poucos meses, ele estabeleceu 4 novos capítulos e recrutou 95 novos membros. O negócio de drogas mudou de PCP para cocaína, estabelecendo um canal lucrativo de Toronto até Alberta, que atendia o mercado em expansão dos trabalhadores da indústria do petróleo. A violência aumentou a níveis sem precedentes.
A guerra de 1995 contra a Loaners Gang fez das ruas de Toronto um campo de batalha. Gangues rivais trocaram tiros com lançadores de foguetes em plena luz do dia. A escolha de Satã retaliou contra a pressão policial, bombardeando a sede da polícia de Sudbury em 15 de dezembro de 1996. Até onde eles iriam para manter seu poder? No fim dos anos 90, o cenário havia mudado. Bernie, agora lidando com danos cerebrais do boxe, enfrentava uma decisão impensável quando jovem. Walter Stadnick, dos Hells Angels, fez ofertas persistentes para que mudassem de insígnia. A fama foi crescendo, tanto que chamou a atenção do maior motoclube fora da lei do mundo, o Hells Angels Motorcycle Club, que procurou Bernie com a proposta de serem absorvidos e se tornarem Hells Angels Full Patch, ou seja, sem precisar passar pela fase de prospectos. Em dezembro de 2000, depois de sobreviver a inúmeras guerras de motoqueiros, incluindo o sangrento confronto entre Saints e Popeyes, que tirou mais de 70 vidas, Bernie tomou a decisão. Porém, nesse meio tempo, muita gente morreu sob o comando de Bernie Guindel, que travou uma guerra sangrenta contra os Popeyes. Motoclube de ninguém mais, ninguém menos que Ives, o Apache, e Trudeau, o maior psicopata do mundo dos motoqueiros. E essa guerra fez mais de 70 vítimas fatais. Outro grande feito foi o controle nos motoclubes. Motoclube criado por um ex-Satan's Choice chamado Frank Lenig. O Satan's Choice, o segundo maior motoclube do mundo, tornou-se parte dos Hells Angels. O motociclista canadense, que uma vez recusou-se a se tornar um fantoche de um motoclube americano, escolheu a sobrevivência em vez da independência. Na ocasião, Bernie recusou, dizendo em sua biografia que se recusava a virar uma marionete de um MC americano. Mas, ironicamente, esse seria exatamente o fim dos Satans, que se tornariam parte dos Hells Angels MC. Bernie permaneceu com os Hells Angels até abril de 2006, quando se aposentou, mas eles lhe deram um anel para mostrar que ele saiu em bons termos. Os tempos modernos trouxeram novos desafios. O trágico assassinato da neta de Bernie em 2017 mostrou que a violência ainda podia atingir sua vida, mesmo na aposentadoria. Bernie, livre porém, recentemente teve sua vida dilacerada, quando sua neta, de apenas 19 anos, foi estuprada e assassinada por Adam Strong em 2017. Não se pode matar a neta de um Hells Angels e escapar impune. Adam Strong foi condenado pelo assassinato e pelo estupro, e continua encarcerado e isolado dos demais presos. Hoje, Bernie Guindon vive tranquilamente em Oshawa, uma lenda viva de outra era. Qual é o legado dele? Ele mudou a cultura dos motoqueiros canadenses de liberdade rebelde para poder organizado para o bem ou mal.